Hebreus capítulo 9, versículo 27. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre onde nós vamos ler. Aos Hebreus capítulo 9, versículo 27. Acharam? Está escrito assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu vou ler de novo. Aos homens, quer dizer, aos seres humanos, não é? Mulheres inclusas aí. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois disso, o próximo passo é o juízo final. Mas escute, um homem muito rico estava deitado na sua cama, muito rico, ele morava numa magnífica mansão. E aí ele abre os olhos, porque o corpo dele está queimando. Ele abre os olhos e está tudo em chamas em volta. A roupa do corpo queimando, a roupa está desaparecendo. Ele sente muita dor, ele começa a gritar. O impulso dele foi sair do meio daquele incêndio. Ele quer sair do meio do fogo. E ele pensou que ainda estava dentro da casa dele. E ele fica procurando uma saída. Ele grita por socorro. Ele tinha vários empregados, mas ninguém aparece. E ele está procurando uma saída e ele não vê, ele só vê chamas. E uma dor horrível, ele respira e vem aquele calor no pulmão, queima por dentro. Ele sente a pele pururucar, ele sente o corpo pururucar. E ele quer escapar daquela fogueira, daquele fogo. E ele não consegue. E ele pensa, eu não imaginei, nunca pensei que eu fosse morrer queimado. Aí ele se conformou que ia morrer queimado, só que ele não morre. O fogo não apaga, e ele continua queimando. Ele continua queimando, as chamas em volta continuam, o fogo não apaga, e ele não morre. E ele pensando que iria morrer queimado, e descobre que na verdade ele já está morto. Ele viu tardiamente, ele caiu em si e viu que já estava morto. E que ele estava num lugar de sofrimento e não na mansão dele. E que aquele fogo não ia durar 15 minutos, meia hora, um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Ele fica apavorado. E ele fica andando no meio das chamas, ele sente a pele queimar, o corpo arder, o céu da boca seco, a língua seca, ele tem sede, muita sede, e as chamas não se apagam. E ele olha no alto, e ele vê 2 conhecidos. Mas aqueles 2 conhecidos não estão no meio do fogo. Os 2 conhecidos estão num lugar de delícias, num lugar aprazível, e sem nunca ter sido apresentado para aquele homem, o mais velho. Ele sabe que é Abraão. Ele sabe que é Abraão, o pai da fé, o primeiro a dar início a essa fé no Deus único, invisível, o único e verdadeiro Deus. E ele clama para o pai Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou atormentado nessa chama. Pedido de um morto para um grande homem santo que foi Abraão. Um grande homem de Deus, o pai da fé. Eu diria para você que Abraão, se fosse padroeiro,
seria o maior de todos os padroeiros. Ele está clamando para o pai da fé ajudá-lo. Tem misericórdia de mim, que estou atormentado nessa chama. E o pai Abraão está lá com o Lázaro. Ele conhece o Lázaro, o rico que está lá naquele lugar de sofrimento. Ele conhece o Lázaro, porque o Lázaro era um mendigo que ficava na porta da sua mansão pedindo esmolas e ele não dava nada. Ele sabe que é o Lázaro que está ali, aquele mendigo que vivia na porta dele. E ele suplica por misericórdia. Minha gente, depois que morre, não adianta suplicar por misericórdia. É tarde demais, não tem mais jeito. Aí ele, não aguentando a sede, a língua grudando no céu da boca, ele fala: pai Abraão, manda o Lázaro aqui molhar. Eu estou vendo água aí tem água, aqui não tem. Pede para ele molhar a ponta dos dedos aí nessa água e vir até aqui me refrescar a língua. Ele só queria refrescar a língua. Pai Abraão, sabe o que respondeu para ele? Meu filho, não tem jeito, o Lázaro não tem como passar para esse lado que você está, porque tem um abismo entre nós, tem um abismo separando, não tem como, nem você pode passar para cá, ou seja, sair do Hades e entrar no paraíso, e nem nós que estamos no paraíso podemos sair daqui para ajudar quem está sofrendo aí, porque esse abismo entre nós não permite. Está pegando a coisa? Isso não é uma ilustração do reino de Deus, e nem tampouco é uma parábola que Jesus contou. O que Jesus contou é um fato real, porque todas as vezes que Jesus contava uma parábola, ele dizia um certo homem, um certo rei, uma certa mulher. Mas aqui Jesus está falando de lugares que existem, Hades e paraíso, e de pessoas reais, o Lázaro e Abraão. Não é uma parábola, é um fato real, e Jesus conhece o mundo espiritual, preste atenção. Nós nos preocupamos só com essa vida aqui, o rico só se preocupava com essa vida aqui. Jesus contou que ele vivia regalado e esplendidamente, ele tinha de tudo, ele era um homem muito realizado, ele só não tinha uma coisa: salvação. Ele podia ter tudo, mas ele não tinha o principal. Ele esqueceu que o corpo dele morre, mas a alma não. E Jesus um dia, pregando para a multidão, falou assim: não tenham medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma, a esse sim temei. Jesus falou do inferno. O corpo podem matar à vontade, mas a alma ninguém pode matar. E é da alma que você tem que cuidar, porque esse teu corpo aí, ele perece, mas a tua alma não. O teu corpo morre, a tua alma não. E quando você morre, preste atenção nisso, e é subitamente. Você viu que o rico achou que estava na mansão dele, mas já estava no Hades. Ele achou que era a casa dele que estava pegando fogo, mas ele estava no inferno, né? A palavra Hades é grega e é equivalente à palavra Seol em hebraico, ambas significam inferno. Ele pensou que estava na casa dele, que a casa estava pegando fogo, ele vai buscar uma saída, mas ele já estava num lugar onde não tem saída. Você tem que acordar para isso. Não é possível que você fique brincando com a tua alma, vivendo de qualquer maneira, sem compromisso com Deus, sem buscar a Deus, sem entregar a vida para Jesus, sem se batizar, sem tomar santa ceia, sem congregar. Não é possível que você viva brincando com a única coisa eterna que você tem aí, nesse corpo que é a tua alma. Não é possível que você fique brincando com a eternidade. Esse rico está desesperado, mas não tem como sair, porque lá ele não é mais rico, ele é um pobre miserável.
Ele não tem nem água para beber, ele não tem nem cama para dormir. Sabe a única coisa que ele tem? Chamas. E não tem como sair dali. É um lugar de sofrimento, não tem como sair dali. Me perdoe se você for católico, mas o que eu vou te contar faz parte da história, está em todas as enciclopédias e em todos os livros históricos. Me perdoe se você é católico e não vai gostar do que eu vou te falar. Porque até hoje rezam missa de 7º dia, um mês, para ver se a alma, sai do sofrimento, sai do purgatório. Não leve a mal não, por favor, eu estou te mostrando a verdade, a palavra. No ano de 1513, da era cristã, o Papa Leão X queria reformar a igreja de São Pedro, lá em Roma. E ele precisava de dinheiro. Ele mandou fazer cofres para as pessoas colocarem moedas. E no cofre estava escrito o seguinte: que assim que a moeda cair no cofre tilintando, a alma do purgatório sai voando. E os padres iam pelas ruas e vilas, arrecadando dinheiro e entoando esse mantra: joga aqui tua moeda, tira o teu familiar do purgatório. Assim que a moeda cair no cofre tilintando, a alma do purgatório sairá voando. E o povo jogava dinheiro lá. Totalmente falsa a afirmação. Porque a palavra de Deus está afirmando aqui, ó. E agora eu quero ler lá. Evangelho de Lucas, as palavras do Senhor Jesus. Versículo 26. Evangelho de Lucas 16, versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Já pensou se fosse com dinheiro, você pagando missa de 7º dia, que o teu bisavô, o teu avô, o teu parente que já morreu, pudesse sair do purgatório ou do lugar de sofrimento? Eles inventaram esse lugar aí, purgatório, mas não é purgatório, é Hades. Não é purgatório, é Hades. Não é o inferno definitivo, não. Ainda não é o inferno vai ser pior. Já já vou te mostrar o inferno. Isso é o Hades, é um lugar de sofrimento. Ali, os mortos esperam o dia do juízo. E no paraíso também, o paraíso ainda não é o céu. Você está achando que o paraíso é o céu? O paraíso é um lugar de delícias, mas é um lugar onde ficam os salvos, aguardando também o dia do juízo. Lá estão todos os que foram justificados e salvos por Deus e pelo sangue de Jesus. Mas ainda não é o céu, você ainda vai conhecer o céu, a nova Jerusalém, você ainda vai ver a cidade santa. Agora a pessoa acha que o parente, quando morre, é possível ajudá-lo. A pessoa acha: meu parente morreu, é possível ajudá-lo. Não tem como você ajudar ninguém. Veja só, o que esse homem, que agora é um miserável, lá no Hades, o que ele pede para o pai Abraão? Ele lembra lá no Hades que ele tem 5 irmãos. Vem cá, só quando ele estava naquele lugar em chamas, é que ele lembrou que tinha família que não era salva? E agora que ele está lá no Hades, ele quer ajudar os familiares que estão na terra e não são salvos? Ele não salvou a alma dele quando ele estava aqui na terra, ele não serviu a Deus, não entregou a vida, não serviu ao Senhor. E agora naquele lugar de tormento ele diz assim: ô pai Abraão, já que não dá para o Lázaro vir aqui, então manda ele de volta lá na terra. Manda ele de volta na terra, porque eu tenho 5 irmãos. Vamos ler o versículo 27. Ele está no Hades, num lugar de sofrimento. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Você vai esperar o quê? Vamos dizer o seguinte:
Eu creio que você não irá para o Hades não, se morrer agora. Eu creio. Quem crê que vai para o paraíso se morrer agora? Porque quando a gente morre, a alma não fica perambulando aqui na terra andando, viu? Se estão falando para você que é a alma do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe que já morreu, é mentira. Quando a pessoa morre, ou ela vai para o Hades, ou ela vai para o paraíso. O que foi que Jesus falou para o ladrão que morria do lado direito lá dele? Falou o quê? Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nenhuma alma fica andando aqui na terra, circulando. Ou vai para o Hades ou vai para o paraíso. A alma desse infeliz aqui foi para o Hades. E vou dizer uma coisa, como é um caso real, já tem 2000 anos que ele está queimando. Você está entendendo isso? 2000 anos se passaram e o sofrimento dele não diminuiu, a chama não apagou e ele também não morreu, está lá queimando. Está lá queimando. Você pensa que Jesus está brincando quando ele fala isso? Jesus está falando muito sério. Agora esse rico, ele se lembra que tem 5 irmãos que se não mudarem de vida, se não se arrependerem, se não servirem a Deus, eles irão para o mesmo lugar de tormento? Ele quer ajudar agora os vivos. Ele está morto. Ele está morto lá no Hades, mas não morre, né? Está morto para quem vive na terra, mas a alma dele está lá viva, sofrendo. E aquela alma que está no Hades quer ajudar os vivos, os 5 irmãos que ele tem. Ele quer ajudar os 5 irmãos. Só agora, você vai esperar a tua família morrer, sem Deus e sem salvação? Se você vai para o céu, para o paraíso, se você vai para o paraíso, e eu creio que você vai, e nós vamos trabalhar para você ir, nós vamos te ensinar para você ir. Agora imagina você lá no paraíso, né? Você está naquele lugar de delícias, sabendo que teu filho, tua filha, teu marido, teu neto, tua neta, teu sobrinho, tua sobrinha, teu cunhado, tua cunhada, teu sogro, tua sogra, se não entregarem a vida para Jesus, não irão para o paraíso. Você vai ficar feliz lá no paraíso? Esse rico que morreu e está no Hades, ele está infeliz, ele quer ajudar os irmãos vivos aqui na terra. Se você estiver no paraíso, você vai ficar pensando, poxa, se eles não mudarem de vida, eles não vêm para o paraíso não, eles vão para o Hades. Você vai esperar você partir para depois ficar pedindo misericórdia para ajudar? Ajudar tua família que não é salva? É isso? A gente vive dizendo, traz tua família para a igreja, traz teu filho para cá, traz o teu marido, chama teu parente, tua sogra, teu sogro, chama aí teu cunhado, tua cunhada, chama teu irmão, tua irmã, chama tua família. E você não se incomoda. Esse rico aqui que está no Hades, ele nunca se incomodou com os irmãos. Só agora que ele está vendo a realidade, é que ele se lembra que tem 5 irmãos e gostaria muito que eles não fossem para o mesmo lugar de tormento. Acompanhe o versículo que eu estou lendo. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho. Ou seja, você tem que testemunhar para a tua família. Você tem que testemunhar para os teus irmãos agora. Porque depois que você estiver no paraíso, não dá mais para testemunhar. Depois, se alguém estiver lá no Hades, não dá mais para testemunhar para quem está vivo aqui na terra. É agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Aquele morto cuja alma não morre, quer ajudar os 5 irmãos vivos aqui na terra, porque sabe que eles irão para o Hades também. Se os teus familiares não receberem Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se eles não se arrependerem, se eles não mudarem de vida, se você não der testemunho para eles, se você não pregar para eles, é para lá que eles vão. Aí você vai ficar triste. Eu podia ter me esforçado mais. Eu estou no céu, mas tenho parentes lá, a grande maioria está no inferno. Isso é muito grave, amados. A igreja precisa acordar. Você tem familiares que não são salvos. Quer ver só? Vou perguntar. Quem aqui tem parentes que ainda não são salvos? Levantem as mãos. Então, você acha que eles vão para onde se morrerem?
Vamos fazer companhia para esse infeliz que está queimando há 2000 anos. Vamos fazer companhia para ele. Por enquanto, né? Porque depois do juízo final vai fazer companhia para Satanás. É isso que você quer? Você tem que pregar agora para a tua família. E olha, tem que dar o testemunho, pois tem os 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Para que não venham também para esse lugar de tormento. Sabe o que Abraão falou para ele? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Do que o pai Abraão falou, e Jesus está explicando, que os 5 irmãos dele aqui na terra têm a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, porque o Novo na época não estava escrito ainda. A pessoa não dá nem bola para a Bíblia, né? A pessoa nem abre a Bíblia, a pessoa nem lê, nem estuda. Deus já deu a palavra dele. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir o que eu estou pregando aqui, mas me perdoe se você não gosta. Mas a verdade é essa. Você tem que cuidar para a tua alma não ir para o Hades, e você tem que cuidar para que a tua família não vá para aquele lugar de tormento. Você tem que pregar para eles. É você que tem que dar o testemunho, e eles têm a palavra de Deus, mas eles não estão interessados na palavra de Deus, e eu sei que aqui na igreja também tem muita gente que não está interessada na palavra de Deus. Infelizmente. Mas é o que tem, é o que Deus deu. É com isso que a gente tem que se virar. Por isso que tem pregador aqui na Paz e Vida, tem pastores, pastoras, que ficam ensinando. Aí ele lá no Hades, naquele lugar de tormento, ele grita para o pai Abraão, ele diz assim: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Ó, se algum dos mortos, sabe o que a palavra de Deus diz? Que em favor dos vivos, nós não podemos consultar os mortos. A palavra de Deus é clara nisso. O que ele está querendo aqui é que os mortos se comuniquem com seus irmãos. E a palavra de Deus diz, em favor dos vivos, se consultarão os mortos. Deus até ri disso. Porque quem se apresenta não são almas de mortos, de falecidos, são espíritos mentirosos, o pai da mentira, o diabo, Satanás, o enganador. Então, isso aqui, meu amado, minha amada, não é uma parábola, esse é um fato. Vou dizer uma coisa triste aqui. Se você não se arrepender, você vai para o Hades e vai conhecer esse miserável lá, e você vai ser mais um miserável lá, ou uma miserável lá. Mas se você entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então, e perseverar até o fim, lógico, então você irá para o paraíso e vai conhecer o Abraão e Lázaro que está lá. E não só eles, todos os salvos. A decisão é sua. Quando eu abri a leitura, eu li em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, morrerem uma vez. Você acha que vai poder voltar aqui, reencarnar, morrer de novo, voltar aqui, reencarnar, morrer de novo? Você está pensando que é brincadeira, isso é? Tem um abismo, não dá para os mortos voltarem, quando é que vai cair tua ficha? Tem gente culta que não conhece a palavra e está defendendo a reencarnação. Para de acreditar em lenda, para de acreditar em fábulas. Isso é conto de carochinha, isso não existe. Tem tanta gente culta, hein? Gente com faculdade, PhD, operadores do direito, que conhecem tantas leis, não conhecem a palavra de Deus, ficam acreditando em crendices, invencionices de espíritos farsantes e mentirosos. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Morre uma vez, ou vai para o Hades, ou vai para o paraíso. Agora, vamos olhar uma coisa aqui. Livro de Apocalipse agora, para a gente ir terminando a mensagem. Nós vamos lá no capítulo 20. Versículo 14, que fala do juízo final.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você achou que ia voltar aqui, viver, morrer, depois renascer? Viver, morrer, uma hora como homem, outra hora como mulher, uma hora você é branco, outra hora você é negro, outra hora você é índio, outra hora você é chinês, outra hora você é russo. Você ficou acreditando nisso, é? Aqui, ó. Esta é a segunda morte. Aqui na terra está ordenado aos homens, à humanidade, morrer uma vez só. Uma vez só. Depois do juízo, é a segunda morte para quem não é salvo. A segunda morte. E nessa segunda morte, vou te mostrar como é que é. Nessa segunda morte, o fogo não se apaga e o bicho não morre. Terminando a leitura em Apocalipse, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora eu quero, para a gente concluir esta mensagem, pregar é fácil, o difícil é fazer as pessoas entenderem. Jesus explicou: se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança fora. Porque é melhor que você entre na vida eterna sem uma mão, do que tendo as duas, ser lançado naquele lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Se o teu olho direito te escandalizar, é melhor você arrancar o teu olho e lançar ele fora, e entrar na vida tendo um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo que nunca se apaga e onde o bicho não morre. Se o teu pé te escandalizar, é melhor você decepar o teu pé e jogar fora, e entrar na vida coxo, do que tendo os dois pés ser lançado naquele lugar, no inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Não pense que Jesus está falando isso para aterrorizar os outros, ele está falando para avisar. E para evitar que alguém vá para o inferno, é que ele veio. Porque ele foi no inferno em nosso lugar. A palavra diz que ele desceu até as profundezas, e lá ele levou os nossos pecados. A pessoa que recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso é uma garantia. No juízo final, ok, de fato, eu fui pecador, mas entreguei a vida para Jesus, pode olhar aí, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, eu servi Jesus até o fim da minha vida, e o nome que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos ficar todos de pé. Essa é uma palavra que você tem que despertar, primeiramente pela tua própria alma, enquanto dá tempo. Você viu, quando ele se deu conta que já estava morto, no meio das chamas, mas não morria, o que ele pediu para o pai Abraão? Tem misericórdia de mim. Não dá. Depois de morto, não dá para ter misericórdia, não. Você está entendendo isso? E não adianta, depois de morto, querer que a tua família seja salva. Você não pregou para eles quando você era vivo? Você não deu testemunho enquanto você estava aqui? Tem que pregar agora para eles. Primeiramente, a tua alma, o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse é o mais importante. O teu nome tem que estar no livro da vida. E você tem que viver de uma tal maneira que o teu nome não seja riscado do livro da vida. Porque Jesus disse o seguinte: ao que vencer, ao que chegar até o fim, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Tem que perseverar até o fim, não pode desviar. Hoje em dia a pessoa serve Deus 3 meses, 2 meses e desvia, batiza e desvia. Ô, minha gente, vamos escrever o teu nome no livro da vida? Vamos. Se o teu nome não estiver no livro da vida, você já está a caminho do Hades. E morrer é subitamente. Em 1981, quando eu trabalhei aqui em Manaus, para um homem muito rico, multimilionário, em dinheiro de hoje a empresa dele arrecadaria $1 bilhão por ano. Esse homem muito rico
acordou numa manhã para ir trabalhar, pôs a mão na parede do quarto, pôs a mão no peito, caiu e morreu. Fiquei muito triste quando ele morreu. Mas a morte é assim. É súbita. A morte é súbita. Você tem que garantir o teu nome escrito no livro da vida. Porque viu só? Jesus falou que um era muito rico e o Lázaro era um mendigo que ficava lá na porta suplicando por um pedacinho de pão. Mas você entendeu que para o rico e para o pobre acontece a mesma coisa? Morreu o rico, disse Jesus, e foi sepultado. Morreu também o Lázaro e foi levado pelos anjos de Deus até o seio de Abraão.